A graça e a paz a todos, tudo bem com vocês? Vocês que não são inscritos aqui no nosso canal, Anunciando o Verbo Vivo, desde já gostaria de pedir a vocês que possam se inscrever aqui no nosso canal, para que vocês possam estar nos acompanhando no nosso trabalho, estar entendendo um pouco mais sobre o nosso trabalho que a gente vem fazendo aqui, né, nessa plataforma aqui do YouTube. O irmão Ricles está com um estudo muito bom a respeito da divisão do reino de Israel, das 12 tribos, né? Ele está falando ali da parte literal, da divisão do reino e o plano de busca de Deus, a união das 12 tribos com um plano de enxerto dos gentios. Então, já convido vocês a se inscrever lá e propagar nossos estudos, né? Para a gente estar estudando a palavra de Deus. Hoje eu queria falar um pouco com vocês a respeito da onisciência de Deus. Eu acho que muitas pessoas aí já ouviu falar sobre a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. Mas eu vejo que muitas pessoas, às vezes até nós mesmos, não paramos para entender o quanto isso é forte, é poderoso e é grande da parte do nosso Senhor. Embora a gente não vai achar esses termos no Antigo Testamento, no hebraico, escrito onisciência, onipresença, onipotência, e nem no grego, no Novo Testamento, a gente vai achar muitas coisas e muitas revelações que Deus faz através dos seus servos, profetas e os apóstolos, né? O salmista ali também falando, em Provérbios também, falando desses aspectos que Deus que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onipotente quer dizer que Ele tem todo o poder, ele tem todo o poder e tudo está sob o controle dele. A onipresença quer dizer que Ele está em todos os lugares. A gente vai ver termos aí na palavra de Deus que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Tem partes ali, o salmista falando, se ele esconder nas mais profundezas cavernas ou nas profundezas do mar, ali os olhos do Senhor estará ali também. Só que hoje eu queria falar um pouquinho sobre a onisciência. Fica muito difícil falar em um vídeo só, a gente quer fazer mais vídeos como esse, porque a onisciência de Deus, irmãos, é uma coisa infinita, é uma coisa assim até muito difícil de se explicar. A onisciência de Deus vai cair aspectos sobre todo o conhecimento e sabedoria de Deus. E olha aonde que vai parar isso para nós. Você já parou para pensar nisso? Nós temos que estudar essas coisas. Eu separei alguns textos aqui que eu vou querer ler com vocês, né, a respeito da onisciência. Mas esse termo, onisciência, ele vem do latim. Como eu disse para vocês, não tem ali algumas coisas escritas como onisciência no grego e no hebraico. A gente vai achar no hebraico ali, por exemplo, El Shaddai, que é o Todo-Poderoso. É a mesma coisa que onisciência, ou onipotência, né, o Todo-Poderoso. Eu creio que ali no Novo Testamento, do grego, Paulo vai citar algumas coisas. Eu acho que está em grego, acho que significa pantocrator, né? Que ele tem ali todo conhecimento, todo poder. Esse termo está em grego. A palavra oni significa todo. E ciência a gente sabe que é conhecimento, sabedoria. Então, todo conhecimento, toda sabedoria. Então eu quero ler um termo aqui, quero ler um texto, né? Que vai estar lá em Provérbios capítulo 8. Até foi o irmão Ricles que me deu essa dica aqui, de estar lendo esse texto, em Provérbios capítulo 8. E este capítulo, ele é estrondoso, eu queria compartilhar com vocês. Então, acompanha aí, Provérbios capítulo 8, eu vou estar lendo a partir do verso 22, que vai estar dizendo assim: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecido, desde o princípio, antes do começo da terra. Então isso foi antes da criação da terra, né? Ele já estava ali com o Senhor antes das coisas antigas. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Então aqui também fala aqui coisas de
fundamentos da criação da terra, né? De fundamentos da terra, abismos, nuvens, vocês vão estar vendo aqui. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplitudes, nem sequer o princípio do pó do mundo. Olha para vocês verem. E ele já habitava com o Senhor. Quando ele preparava os céus, plural, céus no plural, ainda estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Então o mundo era abismo aqui. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava o mar e seus limites para que as águas não ultrapassassem seus limites, quando compunha o fundamento da terra. Então, quando você vai aí a uma praia, né, a passeio, você vê ali estabelecido todos os limites ali da água, né, e a grandeza que é isso no oceano, no mundo todo, foi tudo Deus que estabeleceu os limites e fundamentos dessas coisas. É isso que está dizendo aqui em Provérbios. Ainda eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia, e eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no meu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardem os meus caminhos. Deus está prometendo coisas grandes, né, para o seu povo. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia e noite as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Viram aí na leitura que revela que antes da fundação do mundo e da criação dos fundamentos de cima, de baixo e dos abismos, que aconteceu, dá a entender que aconteceu muitas coisas. Antes de eu prosseguir com o entendimento, quero pedir para você conferir a sua inscrição, comentar algo aqui nos nossos vídeos, né? E propagar o nosso canal, mostrar para algum irmão, alguma pessoa aí que gosta da palavra de Deus, ou que frequente uma igreja, né? É claro! Quem que é esse que você acha que foi formado, que estava com o Senhor? Que estava lá com ele? Jesus, não é? Vamos lá em João capítulo 1, no verso 1, que diz assim, a encarnação do verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui, Elohim, né? Do hebraico que fala, né? Ele estava no princípio com Deus. Tá vendo a conexão com Provérbios lá? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então a gente, até aqui, tá o verso 4 de João capítulo 1. Vocês viram aqui a importância de Jesus para tudo. Foi tudo feito por intermédio dele. Né? Ele sempre estava ali com o Pai, observando todas as coisas ali com o Pai, jubilando, né, nas maravilhas. E muitos textos também vão dizer que Cristo, ele se esvaziou da sua própria grandeza a si mesmo, né? Tem um verso aqui que diz assim, a quem enviarei? Cristo fala, envia a mim. Ele se esvaziou da sua grandeza para se fazer homem, se fazer carne, para suportar aquilo que nós, eu e você, jamais suportaríamos. Então, a onisciência de Deus, é o que eu quero focar aqui, é uma coisa muito grande. Por quê? Vamos pegar aqui um exemplo. Só um exemplo, tá, pessoal? É o que deu para me pegar aqui. Vamos supor, esse bastão aqui, que isso aqui é a humanidade. Aqui está a linha do tempo de toda a humanidade. Antes da humanidade ser criada, já existiu aqui, ó. Já existiu que sempre existiu na eternidade Deus, o Senhor Jesus Cristo, sempre existiu com o Pai, sempre. Só que aqui tinha a criação dos anjos, as falanges, né? As hierarquias, as coisas grandiosas, né? E a queda de Lúcifer, né, com os anjos, ela não foi de uma vez, uma pancada de uma vez só. A queda, né, a inveja e aquelas coisas horríveis, né, que aconteceu, ela foi gradativa.
As coisas foram acontecendo gradativamente. Foi tendo a queda, foi implantada ali a semente de malícia que Lúcifer foi colocando nos anjos, e a terça parte ele conseguiu arrastar. E Deus permitiu que isso acontecesse para engrandecer o nome dele. Não que Deus quisesse que isso acontecesse. Deus, ele não peca, ele não erra e ele não cria o mal. O mal não surge de Deus. Esse não é o sentido da onisciência de Deus. Deus, ele dá livre-arbítrio para a sua criação. É isso que Deus faz. Então aqui na eternidade foi acontecendo e até chegar aqui, ó, por exemplo, aqui começa a criação, 6 dias da criação. Aí Deus vai começar a pegar sabiamente assunto nas festas, na divisão do reino das 2 casas de Israel, vai pegar coisas de arrebatamento e vai colocar nesses assuntos para acontecer aqui no final. Então Deus, em um plano, né, a palavra de Deus diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo certo, em que era para ele vir, não era para ele vir nem antes nem depois, tinha que vir no tempo certo. Então ali formou o tempo, ali formou horas, né, ali foi formando o tempo. E a palavra vai dizer que são tempos determinados, né, que tem na linguagem das festas moedes, né. Só que aqui, se tratando de tempo e espaço, aqui teve a criação até a vinda de Cristo para restaurar todas as coisas. Então aqui tem a linha do tempo. Só que antes da criação, aqui já aconteceu muita coisa, né? Lá nesse plano espiritual, né? Então esse é só um modelo, esse é só um modelo de estar explicando o que aconteceu. E a gente vai vendo, irmãos, que o próprio homem, ele vai alterando o mundo. Ele vai fazendo as coisas conforme o seu próprio entendimento. A gente vê ali na Torre de Babel, essas coisas que vai fazendo, que Deus teve que descer e confundir a língua dos homens, né? E o mundo, ele está sendo todo alterado de lá para cá, com influência desses anjos caídos, com influência de Satanás, que ele tem a visão do céu e ele governa sobre este mundo. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar aqui da onisciência, né, que é o todo saber de Cristo, a gente não pode de maneira nenhuma estar limitando a onisciência de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque a linha pré-tribulacionistas, todos, eles limitam o conhecimento e a onisciência de Jesus Cristo. Naquele texto lá que ele fala, portanto, agora nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem sabe o dia da sua vinda, senão o Pai. Então, isso foi uma coisa escrita ali para aquele momento, mas ali Jesus ele era 100% homem. Ele era Deus também. Mas ali ele tinha que buscar a Deus em jejum e oração e buscando. E depois da morte e ressurreição de Cristo, toda a autoridade foi dada a Cristo, tanto no céu como na terra. E a gente vai ver isso num texto que eu separei aqui pra gente aqui, que vai estar lá em Colossenses capítulo 2, no verso 9, que vai estar assim, ó. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, onipresente e onipotente. Assim como o Pai. Deus Pai deu isso para ele, né? A gente vai ver lá em Apocalipse que Deus ele, né, entrega nas mãos de Jesus o livro selado de 7 selos, onde que está toda essa linha do tempo da humanidade. E aí a gente vai começar a ter revelação. Então, pessoal, de maneira nenhuma vocês podem limitar a onisciência de Jesus Cristo. Ele é o noivo, ele sabe o dia da sua vinda. Ele sabe o dia do arrebatamento, ele sabe todos os tempos determinados. Porque todas as festas foram também inspiradas por ele. E ele sendo coautor e cabeça, né, do corpo, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele seria o cabeça, não saberia o dia da sua volta. Então essa ideia é muito limitada da parte dos pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que Jesus pode vir a qualquer momento e roupa vai ficar, avião vai cair, carro vai bater. Pelo amor de Deus, irmãos, larga essa teoria. Essa teoria é muito fajuta, é muito anti as escrituras, muito anti os apóstolos, os profetas. Isso é rasgar o livro de Daniel inteiro. É falta muito de meditar. Quero ler aqui para vocês Mateus capítulo 28,
os versos 18 até o 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e também na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o anunciar o Evangelho. Aqui está em tocar a trombeta de forma correta, como Paulo fala. Aqui está uma festa, anunciar o Evangelho para todas as nações. Deus está convocando as nações para fazer parte de Israel aqui. Está vendo como as palavras de Jesus falam das duas casas de Israel, da divisão, e chamar as nações? Vem fazer parte do reino de Deus. Eu morri na cruz por vocês, agora vocês podem fazer parte. Vocês vão se tornar cidadãos de Israel. Uma nova Jerusalém está preparada para vocês também. Deus está dando oportunidade para todos. Diante do juízo de Deus, não vai ter escapatória e nem desculpa para ninguém. Então, esse livre-arbítrio ele é dado a nós. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A onisciência, hoje foi só uma palhinha aqui de uma coisa que é um assunto que vai gerar muitos vídeos, eu creio, aqui no canal. Mas a onisciência de Deus, ela é muito mais do que isso. Porque Deus ele trabalha na sua palavra em presente, passado e futuro. A gente já sabe coisas que vai acontecer lá em Apocalipse 12, 13, 17, através de coisas que Deus revelou para nós lá em João, na ilha de Patmos. Presente, passado e futuro. Isso é a onisciência de Deus, isso é saber todas as coisas. Deus viu essas coisas. Pode parecer estranho eu falar isso aqui, mas vocês já viram aquele filme do Doutor Estranho, no multiverso, assim, que ele faz? Tipo assim, se eu tivesse ido por esse caminho, eu tinha batido o carro, por outro caminho eu tinha batido a moto. Se eu tivesse nascido aqui nessa época, tinha acontecido isso aqui. Isso é um multiverso de Deus. É meio difícil de explicar, porque isso é assunto de outra dimensão. A gente precisa saber pelo menos o básico. A gente precisa saber dos tempos determinados, das festas pré-estabelecidas, né? As primeiras chuvas, as últimas chuvas. A gente tem muitas parábolas ainda para desvendar, né? Muitas coisas na palavra de Deus que Jesus deixou ali para nós, os profetas também deixou, e pouco a pouco a gente vai desvendando essas coisas. Mas a onisciência é uma coisa muito grande, é uma coisa muito poderosa, ela revela muito sobre a grandeza de Deus. A gente vai estar fazendo mais vídeos sobre esse assunto. Espero que vocês possam ter entendido um pouquinho sobre os textos que eu li aqui. Qualquer coisa vocês anotem aí. E peço a vocês que compartilhem aí, estudem, né, com a gente. Né? Qualquer dúvida deixa aqui no comentário. Peço para vocês, né, propagar o nosso canal para que ele possa, né, crescer. Não crescer em forma de monetizar, ganhar dinheiro, essas coisas, mas que o conhecimento de Cristo possa propagar. A palavra de Deus possa propagar e ir adiante. Então, desde já agradeço a todos vocês e até o próximo estudo.